humor, você vê o mundo pelo avesso. Por isso as pessoas gostam de ler humor. Não é porque seja engraçado, é porque elas são ativas. O que essa geração está fazendo agora, do Haldério, é estar dizendo, você não sabe nada, eu sei tudo, inclusive, do que você viveu. Então, alguém que vai dizer para mim hoje que isso aqui é um fascismo, uma ditadura, eu tenho que rir dessa pessoa. Então, a esquerda não quer que você seja subversivo. É um paradoxo. Então, eu critico muito, não um lado, mas você ter um lado tão definido que te impeça de ouvir o outro. E para o diálogo tem que sair dessa polarização de você excluir o outro, de cancelar o outro. Ai, que delícia! Sodier Doces está apoiando o canal Leda Nagli. Os convidados vão ter bolo, salgadinho e docinhos da Sodier. Ainda vão levar para casa, ó, essa caixinha de doces maravilhosa. E eu vou poder comer os bolos da Sodier todo dia que tiver gravação, não é bom? Adorei essa história. Meu entrevistado de hoje é o Eduardo Afonso. Eduardo Afonso faz um sucesso extraordinário no Globo, como colunista, e no Facebook, que aí todo mundo pode ter acesso, né? Quem assina, quem não assina, porque o jornal tem isso, né? É fechado para assinante. Mas no Facebook também ele arrebenta. Essa semana ele falou sobre o Haldério, que a gente vai falar aqui hoje. Mas eu queria começar falando a um homem mineiro, cruzeirense, mineiro de Viçosa, formado em arquitetura. Arquitetura. Quase psicologia, eu sou psiquiteto. Psiquiteto. É esse humor, é isso que ele tem de diferencial. Não é o humor ao escrever, os assuntos mais espinhosos, digamos assim, você olha com um outro olhar. Isso faz a diferença. Né? Eu acho que há maneiras de você ver o mundo. Você pode ver o mundo pela lente do marxismo, da psicanálise, eu vejo pela lente do humor. O humor, você vê o mundo pelo avesso. Né? É um modo de ver todas as coisas, não as coisas engraçadas. Todas as coisas. Tudo você pode ver através do humor. Né? Aquela coisa que você ganha um brinquedo, joga o brinquedo fora e brinca com a caixa. Se a caixa for mais engraçada. Então, não tem assunto que você não possa tratar de uma maneira leve, que você não possa fazer os neurônios das pessoas se mobilizarem. Porque o humor é isso, é um curto-circuito que você dá, é uma quebra de expectativa. É uma casca de banana que você coloca para quem está lendo. E com isso você ativa conexões que as pessoas não faziam. Então, através do humor, você consegue falar de qualquer coisa, não é de maneira rasa, mas é de uma maneira que você ativa muito mais do que se fosse falar a sério, como sendo uma coisa didática e palestrando. Você acha que você chama mais gente, você compromete mais as pessoas com o texto, usando o humor do que fazendo um tratado? Sim, você engaja as pessoas, porque no humor você traz a pessoa para dentro do seu texto. Ela participa ativamente. Ela não lê o que você escreveu, ela completa as suas lacunas. No humor, é aquela piada que você não explica a piada. Você faz e tem um espaço em branco que o outro é que tem que fazer. Você faz a metade do caminho e passa o bastão. Então, a pessoa tem que participar ativamente. Se ela não souber a referência, não vai fazer sentido. Se ela não entender a sua linguagem, não vai fazer sentido. Então, ela é participante. Por isso as pessoas gostam de ler humor. Não é porque seja engraçado, é porque elas são ativas. Né? Você pode falar de qualquer coisa. Essa brincadeira que a gente fez do Haldério, por exemplo. Do Haldério. Tem gente que não entendeu o que é Haldério. Se você explicar Haldério vem de não sei o quê, não tem graça nenhuma. Você fala e de repente as pessoas dão uma cai a ficha. O que você diria do Haldério aqui agora? Eu sinto que todas as gerações têm obrigação de ser melhores que as gerações anteriores. É obrigação, senão você está andando para trás. Mas você não nega, você refaz, você acrescenta, você ressignifica isso, faz alguma coisa. O que essa geração está fazendo agora, do Haldério, está dizendo, você não sabe nada, eu sei tudo, inclusive, do que você viveu. Tudo que você viveu é falso. O que você viveu na pele, sentiu, é falso. Já o que eu estou delirando é a verdade. Então, que é insuportável. Insuportável. Então, como é que você ousa vir me dizer que hoje vivemos uma ditadura no Brasil? Peraí, eu vivi uma ditadura. Eu sei o que é.
Né? Eu sei o que é Eu acordar de sei. manhã Eu também sei. ir na banca antes que pegue o jornal. Eu sei o que é Correr para comprar o seu correr exemplar, para porque comprar. a polícia vai pegar Podia aquele pegar. jornal. Eu sei o que é na faculdade ter um colega que você, olha, acho que esse cara é do DOPS. Sabe? Eu sei o que é ter na família alguém que foi preso, torturado, que teve que ser exilado do país. Eu sei o que é ouvir em casa, olha, se teu professor falar alguma coisa, me conte. Sabe? Você ser criado para ser dedo duro. O que é ter um cartaz com fotos e as pessoas colocando um X dos que já foram abatidos, dos terroristas encontrados. Aquilo é ditadura. Então, alguém que vai dizer para mim hoje que isso aqui é um fascismo, é uma ditadura, eu tenho que rir dessa pessoa. How dare you? Como é que você ousa me dizer que o que eu vivi não foi nada, e que isso aqui hoje, em que eu posso falar o que eu quero, publicar o que eu quero no jornal, que eu tenho internet para falar o que eu livre, para falar o que eu entender. Todo mundo tem um microfone. Todo mundo tem um microfone em casa e fala o que quer. Que eu tenho um congresso funcionando, um Supremo Tribunal funcionando, um judiciário funcionando, inclusive o Ninguém mesmo. foi caçado. Não, e o mesmo judiciário de 5 anos atrás, de 3 anos atrás, né? Tirando um ou outro que entrou. Então, assim, é o mesmo sistema. E como é que isso é uma ditadura, isso é um fascismo? Vai dizer para mim o que é fascismo? Vai dizer para mim que. Sabe? Então, eu tenho que levar isso na piada. Então, é uma geração que acha que viveu grandes guerras e não viveu guerra nenhuma. Né? A gente é uma geração que não. A minha geração viu a menininha correndo nua no Vietnã, com napalm, em chamas. A gente acompanhou a guerra do Vietnã pela televisão. Sabe? E vai me dizer que a gente não sabe que nós destruímos o mundo. Não. A nossa geração, dos meus pais, a nossa, fez um mundo melhor para essas pessoas. O mundo hoje é muito melhor do que era. Então, eu não destruí a infância de ninguém. Não. A gente conseguiu trazer um mundo melhor para cá. Então, já que você está vindo agora, pegue esse mundo e melhore. Mas não diga que eu destruí o seu mundo, pelo contrário. A gente pegou um mundo com muito mais repressão, com muito menos liberdades do que agora. A gente está entregando um mundo melhor para você, não um mundo pior. Melhor esse mundo. Né? Melhor esse mundo que eu já melhorei, né? Com tudo que eu passei. Passe agora, a sua vez. Mas é a coisa do mimimi, do vitimização. Sabe? Não, assume e faça. Né? Esse mimimi vem vai para todos os segmentos e todas as manifestações. No futebol, na torcida, no carnaval. E a gente está em pleno carnaval. E o carnaval não pode cantar a mulata bossa nova. A gente vê aquele vídeo que está circulando na internet, que eu vou pedir para o João Mário colocar um trechinho, que critica a mulata bossa nova, que caiu no Rally Galha, ela caiu agora no funk ostentação. Linda morena virou afrodescendente, empoderou-se, não quer saber de mim. O Pierrot fez terapia, esqueceu da Colombina e fugiu com o Arlequim. E a mulata bossa nova trocou o rally-galley pelo funk ostentação. Zezé ficou careca, já tomou finasterida e virou chefe na repartição. E vai por aí, né? A Maria Sapatão. Mas essas músicas todas proibidas, tudo proibido. A fantasia de índio vira um inferno. Pois é, mas há uma falta de entendimento disso. O ano passado, no Globo, no Carnaval, eu escrevi um texto falando sobre essas primeiras proibições. Eu disse assim, olha, daqui a pouco vão querer censurar o Cacique de Ramos. Poxa, isso foi ano passado. Pré-munição. Pré-munição, digo, porque e o Cacique de Ramos, que é um bloco de preto, de pobre, de subúrbio, da Jovelina Pérola Negra, do Zeca Pagodinho, do Amigo Neto, da Bete Carvalho, do Arlindo Cruz, Sombrinha, do Jorge Aragão, da Alcione cansou de tomar Guaraná durante horas daquelas rodas. Esse povo é racista e preconceituoso? Não pode. O Cacique de Ramos é cultura nacional, é tradição carioca. Ele sai homenageando uma coisa brasileira. O que tem de mais brasileiro nesse país? Os índios. Então mesmo o cara pobre, preto de subúrbio, no carnaval ele não vai se vestir de preto pobre de subúrbio, porque isso não é fantasia. Então ele tem uma fantasia. A fantasia nesse momento, ele vai ser mais brasileiro ainda. Né? Ele já é brasileiro, ele já é preto, ele vai ser mais brasileiro. Então o Cacique de Ramos é uma homenagem. E não é o índio brasileiro, é o índio, é o nativo. Tanto que você vê Apache, você vê... tem tudo. E isso é muito bonito. A gente teve no modernismo, na Tropicália, essa antropofagia de pegar as coisas todas e digerir. Aí vem agora a esquerda,
que dizia estou me guardando para quando o carnaval chegar, que no carnaval as coisas vão no carnaval eu posso me soltar, e vem a esquerda agora e fala, não, no carnaval você vai se reprimir. O carnaval, que era a época do poder ser outro, poder ter uma fantasia, né? Virou um momento de você agora não pode se vestir de mulher, porque era a grande coisa do carnaval, era o pai de família. Em Juiz de Fora tem um bloco chamado Domésticas de Luxo. Maravilhoso, tradicionalíssimo. Eu era criança, e agora eu já estou na terceira idade, existia esse bloco. Sim. E os homens vestidos de mulher, de domésticas, de luxo. E era um momento em que eles vivenciavam poder ser mulher. Tirar aquela pose de machão. Sempre foi uma coisa de família. Sim, as mulheres iam junto, os filhos iam junto. E era a hora do rasgar a cortina de veludo para fazer uma saia. Sabe? Era a hora que o homem podia. É como aquele homem que é machão o tempo todo, aí pega uma gripe. E aí ele cai de cama e morre. Né? Eu lembro da minha mãe com labirintite, num pé só, cozinhando num pé só, fazendo comida. Meu pai, gripado, parava o mundo, parava a casa, porque era o momento que ele podia sofrer sem questão. Frágil. Então o carnaval abre no mundo, abre-se assim 3 dias, que são 4, 5, 6, dependendo, em que você pode não ser aquilo que você foi o ano inteiro. Então me deixa ser nesse momento palhaço, colombina, índio, cigano, melindrosa, pirata. É um momento de você subverter a sociedade. Então a esquerda não quer que você seja subversivo. É um paradoxo. Que é contraditório demais. É muito paradoxal. Essa esquerdinha, Haldério, ela está devorando a esquerda, os pais dela, porque ela não consegue um inimigo concreto. A esquerda nossa, da nossa geração, tinha uma ditadura, tinha um subdesenvolvimento, tinha um monte de questões para resolver. Tínhamos objetivos. Né? Derrubar a ditadura. Eram concretos. Eleição direta. Eleição direta já. Eram coisas. Tínhamos bandeiras claras. Bandeiras claras. Anistia, que havia muita gente fora do país, exilado. Aí você chega agora, qual é? A volta do irmão do Enfio. A volta do irmão do Enfio. Né? Era uma coisa concreta. E era uma luta muito justa. Agora você está exilado no exterior, fugindo de uma ditadura que... E as pessoas que estão aqui estão fazendo o quê? Estão vivendo como? Os que não conseguiram escapar. Sabe? Estão pulando carnaval, estão trabalhando para sobreviver. Estão tocando a vida. Pagando boletos. Então, pagando boleto, lutando para pagar os boletos por causa de governos que arruinaram a nossa economia. Então, o Haldério como é que você vem me dizer agora, sabe, que isso que você está vivendo é pior do que eu vivi e que essa fantasia sua é mais concreta do que a realidade que eu vejo. Então é muito contraditório. É muito contraditório. Mas ao mesmo tempo é uma narrativa que te cancela, porque a palavra da moda é cancelar, que te agride, que te xinga, que te chama de fascista, por isso, de nazista. É ofensiva. Mas se eu te chamo, se você é uma pessoa que discorda de mim, eu dialogo com você, eu argumento contra você. Os meus argumentos contra os seus. Mas se você é fascista, você não é digno disso, então eu te cancelo. Eu tiro, tudo que Paulo Freire falou do diálogo, e que sustentou toda uma coisa, eu jogo fora. Sustentou toda uma ideologia. Toda uma ideologia, mas na hora do diálogo efetivo, do ouvir o outro, colocar-se no lugar do outro, e entender o outro, e fazer dessa nossa troca uma coisa maior, eu cancelo você. Você some. Eu não falo com fascista. Eu não aceito contraditório. Eu não aceito contraditório, eu não quero diálogo, você não é digno do diálogo. Então é uma coisa muito... aí você pode... tudo o que a esquerda tem dito de sororidade vai para o espaço, porque a sororidade só para as mulheres que pensam como eu. As outras... a gente vê isso nitidamente no caso da Regina Duarte. Regina Duarte. Profundamente ofendida pelo José de Abreu, nenhuma mulher, nenhum movimento feminino, ninguém se manifestou. Ainda tiraram ela quando colocou foto com outras pessoas que muito provavelmente, ligaram para ela ou mandaram um zap desejando boa sorte, senão ela não ia colocar aquelas fotos, colocaria outras, né?
retiraram a sua foto, exigiram isso, né? Porque Pois é, também é feio apoiar qualquer coisa que esteja ligada à direita ou ao governo Bolsonaro. Mas, por exemplo... Por que é feio? Por que ficou tão feio? Por que não pode? É proibido? Porque só pode um lado, ser de o esquerda. lado do bem. É o lado do bem. O lado do bem. O lado do bem é a esquerda. Então, se eu quero cultura nesse país, eu posso não querer o Alvin, que estava lá. Mas então eu quero alguém que possa fazer alguma coisa. Quem vai fazer? A Regina se propôs. Propôs a fazer, mas vai que ele chama alguém da esquerda. Essa pessoa não ia sequer aceitar o desafio de ser de esquerda, estar no Ministério da Cultura e fazer cultura. Ele tem que chamar alguém do lado dele. Assim como os governos do PT chamaram gente do PT. Do PT, Então, o que aconteceu foi que não existe um caminho único. Né? A gente tem muitos caminhos. E se você fizer, uma comparação que eu sempre faço, é aquela pessoa que malha braço na academia, só braço. Ele se deforma. Tem que malhar braço, malhar perna, pode malhar glúteo se quiser, mas enfim, você tem que ter uma ênfase no social, uma ênfase no econômico, uma ênfase em várias coisas. Na cultura. Na cultura. Então, houve uma ênfase na cultura por um lado, mas esse lado não é toda a cultura. Existe uma cultura mais conservadora. Então, é a vez agora, nos próximos 4 anos, da cultura conservadora. Daqui a 4 anos, daqui a 3 anos, quem sabe seja outra. Pode mudar tudo. Tudo, mas é isso. Tudo pode mudar a cada 4 anos. Você fala, eu falo, você fala, eu falo. Mas você isso era assim. Sempre foi assim. Nos anos 80, por exemplo, no auge do período Brizola, por exemplo, no Rio de Janeiro, as pessoas se dividiram muito entre brizolistas e anti-brizolistas. Uma coisa muito semelhante a esse bolsonarismo e anti-bolsonarismo. Mas as pessoas almoçavam juntas no domingo discutindo isso. Sim. As pessoas vão para o futebol, sendo Cruzeiro e sendo Atlético, sendo Botafogo e sendo Flamengo, e se descabelam no campo e voltam para casa amigas. Por que não podem tomar uma cerveja depois? Até discutindo se foi gol, se foi mal na bola ou não foi. Entendeu? Por que era assim? Por que não é mais assim? Não pode mais. Não pode mais. É porque se chegou no paradoxo da polarização, que você não tem mais um contínuo entre a sua posição e a minha. Entre mim e ti existe um buraco. Então você fica aí, eu fico aqui. A gente não tem não tem um lugar para se encontrar no meio. Esse meio virou isentão. Virou alguém que é amorfo, que não tem cor, que não tem opinião, e que não é. Entre o Polo Norte e o Polo Sul, a Terra é redonda, você tem um planeta inteiro, você tem trópicos, você tem Equador, você tem um monte, e a gente está assim, você gelado aqui em cima e eu congelado aqui embaixo, sabe? E esse meio parado aí. Que é tudo, que é muito mais rico do que essa aridez em que você está, essa aridez em que eu estou. Então eu critico muito, não um lado, mas você ter um lado tão definido que te impeça de ouvir o outro. E de entender que nós temos muito ponto de convergência. Então, vamos procurar as convergências, a gente pode ter. Se nós tivermos 50% de coisas em comum e 50% de divergência, vamos falar sobre as 50% que a gente tem em comum. Tivemos 10% em comum, vamos falar dos 10% em comum. Por que não? Por que não? Sabe? Você é atleticano, eu sou cruzeirense. A gente pode conversar de futebol e pode conversar de 1000 outras coisas. Não vamos agora escolher por que não pode mais? Quer dizer, por que essa narrativa está se sobrepondo, essa narrativa da proibição, do diálogo, está se sobrepondo a tudo? Porque a gente vê pessoas que falam, eu não sei como eu vou estar com meu pai porque ele votou no Bolsonaro, como se isso fosse natural. A pessoa não pode encontrar o próprio pai porque votou num candidato diferente dela. Como assim? Será que a paternidade não é muito maior que isso? Mas o afeto não é muito maior que isso? O filósofo Erasmo Carlos falou, né? Você diz que seus pais não te entendem, mas você não entende seus pais. Não, Renato Russo. Renato Russo. O outro filósofo, o Erasmo Carlos, falou que eu não sou mais menino, né? Você tem que entender que o seu pai teve uma história de vida, que ele fez escolhas e que ele tem convicções. Ouça o outro, reconheça no outro o mesmo direito que você reconhece em si mesmo. É uma negação do outro, isso é um fascismo. É a negação do direito, é muito autoritário. Eu só quero estar com você se você quiser falar as coisas que eu quero ouvir
sabe? Eu não quero ser confrontado. Isso é muito, muito incoerente e esvazia. E para lidar com isso, ou você vai na porrada, ou você vai no humor. Porque no humor é a melhor maneira de... você desvela isso. É uma maneira mais civilizada, né? Porque Sim. a porrada é tudo que a gente não quer, né? E na porrada a gente perde, porque a gente não sabe dar tanta porrada quanto o outro lado. Então, quando eu escrevo, essa coisa do Haldério, um monte de outras coisas, é tentar trazer isso para tirar isso do ideológico, do confronto, e trazer para um lugar. Vamos falar de modo engraçado sobre isso? E como é que o leitor reage? Porque no Facebook eu acompanho muito, eu vejo que você tem uma legião de fãs convictas, né? Como é que é no jornal? Quer dizer, como é que repercute? No jornal as pessoas levam mais a sério, né? Eu recebo muito e-mail muito bacana e muita agressão. Só que as agressões são muito interessantes, elas não revidam nada do que eu disse. Elas te xingam? Xingam. Levar em consideração o texto que você escreveu, é isso? Eu, por exemplo, fiz um texto propondo que Chico Buarque faz parte da nossa vida. Com certeza. Nossa da história. Trilha sonora das nossas a trilha vidas. sonora da nossa vida. Eu não concordo com a opinião política dele, especificamente, mas eu adoro as músicas dele. Então eu fiz um texto chamado Reconstruindo Chico Buarque. Vamos fazer as pazes com a obra do Chico Buarque? Não temos que concordar com ele. Mas o que houve de xingamento de esquerdista e de direitista, porque estava propondo uma conciliação. Ou você me aceita o pacote completo, ou você renega o pacote completo. Porque eu já vi gente dizer, não pode tocar Chico Buarque, eu não quero ouvir o Chico. Não quero Como ouvir. Assim, não quero ouvir o Chico eu ganhei disco do Chico Buarque, eu não quero mais meus discos, você quer? Eu disse, quero, eu tenho todos, agora eu tenho em dobro. Porque eu ganhei. Então, e aí você vai cancelar. Muito louco você isso. vai pensar, por exemplo, se Elis estivesse viva, se Tom Jobim, Vinícius de Moraes fosse vivo e se fossem de esquerda. O que você ia fazer? Você ia ignorar Vinícius de Moraes? É ruim. Você ia conseguir não gostar do Tom Jobim? Como assim? Como assim? Sabe? A gente é maior do que isso. Então, o que eu faço sempre é tentar achar um ponto para dialogar. E aí você, fazendo de uma forma mais leve... E você acha que o leitor, esse leitor mais agressivo, que xinga você e que não remete o texto, né? não remete ao texto, fica só no confronto, é menor número? É menor número. Mas é mais agressivo. É mais agressivo. É uma história, eu tive um chefe muito bom em Curitiba, eu trabalhava como arquiteto lá, e ele falava uma coisa, ele falou, tartaruga bota 100 ovos, esconde na areia e ninguém fica sabendo. Galinha bota um e canta para o terreiro inteiro. Então sejamos galinhas. A gente tem que fazer e mostrar. Nós estamos sendo pautados pelas galinhas. É extremo, é o radical que resolve cancelar o Cacique de Ramos, cancelar a Alessandra Negrini. Apesar dela ser de esquerda. Não, mas ela não é de esquerda como eu quero. Você pode ser preta. Não é de esquerda como eu queria que ela fosse. Mas é igual a Juliana Paz. Ela é preta, mas não é preta o suficiente. Então tem tudo isso. Você começa a cancelar as pessoas, você está cada vez mais devorando, criou-se um labirinto e você está comendo o seu próprio rabo, daqui a pouco você se devorou. Teve tá aquela peça da Dona Ivone Lara que tiraram a Fabiana Cosa, que é uma cantora fabulosa, que é maravilhosa, negra, que é negra, conhece a obra, amiga, é amiga da Dona Ivone, mas não tiraram porque ela não era suficientemente negra. E acontece. E você, aí são duas medidas. Porque, por exemplo, você diz, a Camila Pitanga é negra, se assume como negra. Ponto. Mas ela é negra, é a filha do Antônio Pitanga. E da Vera Mas Manhães. na hora que você conta, nunca houve uma protagonista negra na televisão. Eu digo, como não? Camila Pitanga, Thaís Araújo, Juliana Paz, não, elas não são negras o suficiente. Elas são negras quando interessa e deixam de ser quando não interessa. Porque a negro teria que ser a Todinho. Porque ela sim, uma negra... Às vezes é Mota. Às vezes é Mota. E tem que ser uma negra que tenha todos os traços negroides, que tenha e que não seja, talvez, com os padrões de beleza europeus. Né? Mas no caso da Camila é um absurdo.
Porque tanto o Pitanga quanto a mãe, a Vera Manhães, Sim. são negros. E ela se diz Comprovadamente, ela se diz negra, não, ela é negra e ela assume isso. Sim, mas ela não conta como protagonista. Você vai discutir com as pessoas, não tem protagonismo, a televisão não dá lugar aos negros. Como não dá? Você pode fazer uma lista de cantores, de atores, só que são 2 pesos e 2 medidas. E o ruim disso é que isso vai desacreditar um discurso muito importante, que é o discurso contra o racismo. A gente está perdendo. Você vê a questão da violência. É o discurso que a gente tem que fazer cada dia mais para acabar com isso dia, né? Mas mesmo que não seja agora. Não, estamos num processo. Num processo. A gente já parou de falar que uma coisa mal feita é serviço de preto. Já melhorou nesse sentido. Agora, as pessoas querem que não possa dizer que eu vejo nuvens negras no horizonte, que essa nuvem negra remete a uma coisa ruim, que não remete à pele negra. Não tem racismo no criado mudo. Então vamos focar... Esse criado mudo eu fiquei chocada também. Porque tem uma hora que você fica meio incomodado, porque você falava criado mudo, que é uma coisa que... É um criado, é como se fosse um empregado do lado da cama, que não é empregado, mas é como se fosse é o pé da mesa, isso aqui não é um pé, é uma palavra. Só que as pessoas estão perdendo. Então você acaba desacreditando uma causa muito justa do feminismo, né? Que é uma causa mais do que justa, é metade da humanidade. E aí você começa a desacreditar porque tem um feminismo radical. Tão radical. Que eu ouço mulheres dizerem, eu não sou feminista. Como é que você pode ser mulher e não ser feminista? É impossível. Mas é que você quer dizer que não é feminista, eu não sou essa, tanto não sou esse feminismo, é esse feminismo, porque elas roubaram a bandeira do feminismo. Recentemente eu fui numa palestra no Tribunal de Justiça, que era sobre a lesbofobia. Porque já tem um feminicídio. Tem. Mas agora quer se matar o lesbocídio, que é um crime mais grave que feminicídio. Porque você não matou uma mulher, você matou uma mulher lésbica. E isso hoje não é caracterizado ainda. Mas elas querem ir além, porque se for uma mulher lésbica negra, é um crime mais grave do que uma lésbica branca. Se ela for uma lésbica negra que não performe a feminilidade, ou seja, uma lésbica negra feminina, é menos grave que se for uma lésbica negra masculinizada. Então você vai criando uma pontuação, isso a sério. De verdade? De verdade. Isso. E foi levado no Tribunal de Justiça, e eu fiquei olhando aquilo e falei, não é possível que ninguém vai contestar. Ninguém. Isso é um processo que, assim como trouxeram o feminicídio, que o homicídio, que era a morte do ser humano, já foi dividido para ter o feminicídio, agora o feminicídio vai se fragmentar em lesbocídio, lesbocídio negro, lesbocídio gordo-negro, lesbocídio... A gente vai chegar aonde? Você vai desacreditar a causa. Isso faz mal às causas. Para você combater isso, eu só consigo combater isso de uma maneira, rindo. Eu não consigo... você tem que mostrar pelo humor. Né? Pelo humor, pelo sarcasmo, senão... E as pessoas entendem? Ou às vezes não entendem? Não, as pessoas dói mais. Porque com humor, o humor com humor se paga, né? O humor é uma chave diferente. Quando você bate boca, é fácil bater boca. Eu sei. Mas quando eu tenho humor e você não tem, você não entra no meu jogo. Então as pessoas se sentem muito incomodadas. Então se você critica, por exemplo, a maneira como a Dilma falava, você não tem argumento. Ou se você criticar agora como o Bolsonaro fala, o bolsonarista não tem argumento, porque o Bolsonaro fala muito mal. Ele não ele não é uma pessoa articulada, ele não tem... o vocabulário dele é muito limitado, o domínio do idioma é muito limitado, ele expressa as ideias dele de uma maneira muito limitada. E isso é real. É real. É real. E a gente tem que rir disso, porque isso, às vezes, cria situações muito engraçadas. Então, assim como se criticava a Dilma, a gente vai rir do Bolsonaro, né, vai rir do Weintraub, que teve um erro de português, como ria do Lula com os plural dele. Então, não tem humor de direita e de esquerda. Tem humor. Humor não é de direita nem de esquerda. É direto. Humor é humor. Ou ele funciona ou não funciona, ou é engraçado ou não é. Se ele é humor a favor, ele é bajulação. Se ele é humor contra, ele é militância. Então ele não chega a lugar nenhum. Então, para fazer humor, você tem que estar... Só é humor
Sendo livre. Sendo livre. Livre, pensamento livre. Eu poder criticar o gordo e o magro, poder criticar o feio e o bonito, a direita, a esquerda, o Raudério e o Bolsominion. Mas eu acho que agora a próxima luta vai ser dos gordos, né? Porque vai ter gorda negra, negra lésbica, gorda negra não lésbica. E você vai fracionando os movimentos. Em vez de ser o movimento próximo. das mulheres, que são metade da humanidade, vai ser de uma fração. Eu fui numa manifestação de mães lésbicas negras. É muito fracionado. É muito fracionado. E ficam causas que ali você não tem lugar de fala porque você é mãe, mas você não é lésbica. Então a sua maternidade não diz respeito a... Mas você está usando o seu lugar de fala, de cidadão, né? Olha, eu estou usando o meu lugar de ser fala humano. De ser humano. Porque esse lugar ninguém tira. A hora que eu aceitar que o outro me diga que eu não tenho lugar de fala, eu perdi tudo. Né? Então essa questão de algoz e vítima, a vítima só é vítima mesmo quando ela aceita o papel de vítima. Senão ela pula até o último minuto. Ela reage, ela vai dar um cansaço. Certamente derruba, mas não vai ser como você... Não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Vai ter que dar uma canseira. E a gente não pode aceitar muito essas narrativas tão facilmente. Então tem uma luta boa pela frente. Não ter vergonha de falar que é de direita, não ter vergonha de falar que é de esquerda, porque tem esquerda, nem toda direita é fascista, nem toda esquerda é desonesta. Então a gente tem que ter... Lucidez. E sair dos polos. E partir para o diálogo. Né? Temos que retomar esse diálogo de alguma maneira em algum momento. Tem que retomar porque... E urgente. Urgente. Antes que isso vire uma guerra. Já está uma guerra. Já está uma guerra, mas antes que tenha consequências maiores. Né? Sim, e aí o diálogo, a premissa do diálogo é o respeito pelo outro, pela opinião do outro. É o fundamental, você ouvir, você falar, eu ouvir o que você falou, entender o seu ponto de vista... entender o outro, admitir que o outro pode pensar tem diferente. Suas razões, né? Você tem seus motivos para ser atleticana, eu tenho os meus para ser cruzeirense. Então, por que eu vou te negar um direito que eu quero para mim? E a gente pode ir ao jogo junto, eu posso xingar você, você pode me xingar, e vamos continuar amigos. Né? É o único caminho. É o único caminho o diálogo. E para o diálogo tem que sair dessa polarização de você excluir o outro, de cancelar o outro. Chega. Deu. A gente tem 3 anos pela frente para numa próxima eleição não ficar mais inimigo do outro, para no próximo Natal você poder abraçar o seu pai, sabe, fazer as pazes até com quem você foi, não ter vergonha. Eu fui de esquerda, deixei de ser, continuo sendo, sabe, fazer as pazes com a sua história. Com a sua história, com a sua vida. Com a trilha sonora da sua vida, sabe, com as pessoas. Finalmente sem preconceito, né? Sem preconceito. Vivendo a liberdade, porque a gente lutou tanto pela liberdade, para ficar agora com medo de dizer as coisas. Para ficar com medo agora de ter fantasia no carnaval. De cantar a marchinha que você cantou a infância inteira. Sabe? Vamos lutar contra o preconceito o ano todo, sabe? Todos os preconceitos. Todos os preconceitos o ano todo. Mas no carnaval, deixa as pessoas brincar, pular, fazer o que quiserem fazer, porque o carnaval é para isso. Vai negar a alegria. A ditadura não conseguiu acabar com o carnaval. Agora, os raudérios vão acabar com o carnaval. Como assim? Como assim? Sabe? Quem são eles? Raudério. Não, eles não têm esse direito. Não vamos dar essa... Não dando esse mole, né? Não vamos dar esse mole. Essa colher de chá. Vamos ser dos raudérios agora. Tá bom, muito obrigado, Eduardo. Por prazer, foi meu. Eu queria te dar a caneca do canal. Obrigado. Que é o nosso símbolo do canal. E além da caneca, a caixinha de doces da Sodier, que está nos apoiando aqui no canal. Café muito da manhã está garantido já, então. Obrigado por você ter vindo. Obrigado a vocês por estarem nos assistindo. Vem no próximo vídeo. Valeu?